Olá, eu sou Suzane Styling e hoje eu venho conversar com vocês a respeito de uma obra de Édouard Louis, O Desabamento. Este autor é um francês nascido em 1992 e ele foi destaque na Flip, que é a Feira Literária Internacional de Paraty, em 2024. Então, ele foi realmente um destaque, ele teve participação em rodas de conversa, atraiu muita atenção do público por conta dos temas que ele trata. Pode-se dizer que é um novo gênero que trata de autossociobiografia. Então, ao mesmo tempo que ele fala sobre a própria vida, ele está retratando também a sociedade do momento, né? Então, é um autor contemporâneo francês de grande peso, que apesar de muito jovem, ele está atraindo olhares por mexer nas feridas das sociedades. Aqui, então, nesta autossociobiografia, ele vai falar da própria família, especialmente do seu irmão mais velho. E uma curiosidade que acontece, eu li esse livro e em nenhum momento eu senti falta do nome do irmão, de Louis, que é a figura central dessa história. Eu só para fazer esse vídeo, eu fui procurar um nome para poder falar para vocês e simplesmente não encontrava o nome, então eu me dei conta, né? Ele escreve tão bem toda a história, ele traça tantos detalhes aqui, mas ele vai sempre se referir a meu irmão. E este irmão, que eu quero fazer referência agora, o qual eu não achei o nome, ele vai tratar o Louis como meu irmãozinho, meu maninho. De cara, você já sabe, na quarta capa deste livro vem falando a respeito deste irmão que morre aos 38 anos de idade. Então, neste livro, O Desabamento, vai ser tratado o tema da violência contra as mulheres, violência contra um outro ser humano, até mesmo contra animais, sobre vícios, drogas, bebidas, relacionamentos íntimos, tudo aquilo que está envolto de um ser humano dentro de uma sociedade com, entre aspas, estragada. Então, Louis vai falar de sua própria família e desse irmão que eu vou tratar então de irmão problema, porque de fato ele trouxe assim infinitos problemas para a família. Eles não são filhos do mesmo pai. A mãe teve um outro casamento anterior a este atual e teve então este filho mais velho. E este irmão mais velho, que acaba desenvolvendo tantos problemas, tantos vícios, ele nunca se conformou com o abandono do pai, porque quando a mãe se separou deste pai, ele tinha 10 anos de idade e simplesmente o pai não veio mais visitar, abandonou realmente, né, esse filho. E no novo casamento da mãe, que teve como fruto então, entre outros filhos, teve o Édouard Louis, e com o Louis já foi diferente, ele já bem mais novo, uns 9 anos mais novo que esse irmão, ele não sentia ausência paterna, óbvio, porque ele estava sob o mesmo teto, mas todos os filhos, inclusive este mais velho, o irmão problema, eles sentiam muita pressão que esses pais faziam sobre eles. É uma pressão psicológica, sabe? Nunca as coisas estão suficientemente boas para esses pais. São pais insatisfeitos com as vidas que levam, com seus trabalhos, né? Muita dureza, aquela vida de gente pobre, que tem uma vida muito dura, muito trabalhada, vê pouco dinheiro, pouco resultado. E esses pais, depois, em algum momento do livro, fica claro para a gente que eles sonhavam com ficar bem. Diz que a palavra rico, para eles, era diariamente usada em casa. Então, eles tinham esse desejo de ter uma vida melhor, claro que é natural, mas eles viviam fora da realidade. Eram pessoas frustradas que facilmente se percebia que jogava suas frustrações sobre os filhos. É claro que talvez isso não seja consciente, isso acontecia de modo, eu acho que oculto para eles mesmos, sabe? Eles eram ignorantes nesse sentido. Mas o irmão mais velho, o irmão problema, ele sofria muito porque este não era o pai biológico dele. E talvez por essa razão ele sentisse maior incômodo do que os outros irmãos. Então juntava um novo problema de terem pais que estavam sempre cobrando excessivamente deles, cobrando qualquer coisa, nunca estava bom o que eles faziam, o que esses filhos faziam. Havia sempre crítica, reclamação, cara feia, sabe aquela situação de desajuste dentro de casa, né? E
E isso fazia com que este irmão mais velho fosse se tornando cada vez mais impossível de se conviver. Chegando na adolescência, ele já começou a aprontar horrores, se juntava com pessoas inconvenientes, com pessoas inapropriadas, né, que iam levando ele cada vez para situações mais pesadas. E aí foi entrando os primeiros contatos com bebida, com droga, com roubo. Ele acaba sendo preso em alguns momentos. A família, que já tinha bastante problemas com ele dentro de casa por conta de relacionamento, que ele foi se desenvolvendo uma pessoa agressiva. A família acabou tendo esses problemas também da vergonha, né, diante dos vizinhos, da sociedade, que esse filho agora, além de tantas coisas que já aprontava, agora ele parava em prisão. Por pouco tempo, mas ele ficava preso, sim. Este pai, então, que não era o biológico, mas que o criou a partir dos 10 anos de idade, ele é uma pessoa que te causa bastante incômodo, assim, você vai lendo e você passa muita raiva com esse homem, porque ele ria do menino, ele debochava de todos os filhos, mas especialmente desse, parece que a coisa ficava mais forte mesmo. E a mãe, ao invés de defendê-lo, a mãe fazia a mesma coisa que o pai. Então havia humilhações ali, né? A mãe humilhava também para se tornar uma parceira desse marido, porque ele sempre estava fazendo isso com alguém. Se não fosse com os filhos, ele faria com ela. Então, mais ou menos que para se defender, ela permitia que ele fizesse isso com os filhos. E isso o garoto percebia e causava um ódio muito grande nele. Bom, aí vocês já conseguem imaginar, diante do que eu falei, quantas coisas vão se passar. Já dá para fazer um desenho mental, né, de tudo que vai se desenvolver, porque a gente vê nas notícias, nos jornais, né, o que normalmente acontece com essas histórias assim de desajuste familiar. Nunca acaba bem isso. E realmente é que não acaba bem. Bom, esse livro, ele me chocou bastante, assim, ele me prendeu. É um livro de menos de 200 páginas, mas que você lê de um dia para o outro. Você precisa saber o que vai acontecer no dia seguinte, sabe? Então, enfim, você fica na ânsia de terminar. E depois que termina, você não fecha o livro e abandona essa história porque ela fica presa a você. Eu acho que é o contrário, você fica preso a essa história. Você fica refletindo, né? O que faz um ser humano que já está estragado, que é o caso desse pai, como é que pode fazer com que ele estrague os seus descendentes, né? Eu sei que a psicologia, a psiquiatria, né? A psicologia vai explicar essas coisas, mas a tendência é você pensar que se passou por coisas ruins na sua vida, a tendência é que você jamais permita que essas coisas ruins aconteçam aos seus filhos. É da natureza humana também querer defender os seus. Mas fica muito, muito claro aqui que é mais forte do que a pessoa, né? Aquele reflexo que ela quer jogar para os seus descendentes do que passou. Não sei, sinceramente, eu não consigo chegar a uma questão, a uma resposta final para isso. Mas é tão chocante, essa história entra em você de um jeito tão perturbador, porque esse menino, mesmo que tenha sido estragado na sua infância e adolescência, ele tinha muitas coisas boas. As mulheres com quem ele se relacionou na sua curta existência, relataram depois para Edouard Louis que ele era a pessoa mais incrível, mais maravilhosa, mais doce, mais bondosa, mais gentil que havia. Por outro lado, ele era extremamente violento, ele batia nelas também, sabe? Então, eram duas pessoas dentro de uma só. Ele tinha muitas coisas boas dentro dele, mas ele não conseguia parar de alimentar as dores que tinha, sabe? Mesmo que fosse um momento bom, ele olhava para trás e dizia, mas me fizeram isso, sabe? Então ele puxava um demônio de dentro dele e ele jogava esse ser descontrolado em todas as direções, né? Não importava quem estivesse perto dele, ele arremessava seus ódios, suas dores em cima de todas as pessoas. Edouard Louis vai falar muitos pensamentos de psiquiatras, né?
frases importantíssimas que fazem você refletir sobre isso mesmo que está acontecendo ali, esse desabamento, né? Precisava, sem sombra de dúvida, de um tratamento psicológico, psiquiátrico, mas ele não teve isso, até por conta da sua situação social. Mas em algum momento é dito aqui que esse irmão mais velho, ele buscava combustível para alimentar o seu ódio. Então, assim, ao passo que muitas vezes uma pessoa busca ajuda para sair de uma situação ruim, para se melhorar como ser humano, tem outras que se afundam e elas buscam a pedra mais pesada do fundo do rio para se agarrar, sabe? Ela não quer vir à tona, é como se ela quisesse se afundar, mas com o grande problema de querer, nesse afundamento, levar muitas outras pessoas junto. E assim, ela leva, viu? Porque o estrago é grande, a gente sabe como acontece isso nas famílias que têm problemas, né, com vícios. É muito difícil que a pessoa se desabe sozinha. Ela faz com que a família, se não tiver uma estrutura, uma força, se não buscar ajuda, vai ruir, vai a família ruir inteira, né? Este livro foi um amigo, Samuel Lourenço, um professor queridíssimo, que fez questão de me emprestar. Ele falou: Suzana, eu gostaria que você lesse esse livro e quem sabe você venha fazer uma resenha no seu canal. E eu adorei essa indicação dele e deixo aqui meus agradecimentos a ele. E agradeço a você também que está assistindo a este vídeo. Espero que você tenha gostado da resenha de hoje. Eu aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!